Hoje estamos analisando um caso que aconteceu no final do século XIX. Sente-se e relaxe enquanto seguimos para os Estados Unidos. Maggie Thompson nasceu em 23 de outubro de 1881 em St. Louis, Missouri. Em 1888, ela se mudou com os pais para Cleveland, Ohio. Na época, Cleveland era uma cidade de notável crescimento e oportunidades, impulsionada pelas indústrias em expansão de aço, petróleo e manufatura. Fábricas em expansão, rotas ferroviárias e comerciais fortes, além da reputação por empregos industriais, atraíam pessoas de toda a América do Norte, motivadas pela promessa de progresso e avanço econômico. A família Thompson vivia no número 24 da Merchant Avenue, sul de Cleveland, perto da escola Tremont, onde Maggie estudava. O Sr. Jacob Thompson trabalhava como freio na ferrovia. Esse era um trabalho exigente que o mantinha longe de casa por longas horas, enquanto sua esposa cuidava dos 3 filhos, Maggie, Charlie, de 4 anos, e um bebê que ainda não tinha 3 anos. Maggie, uma criança inteligente e gentil, era conhecida na vizinhança pelos olhos escuros e alegria. Na quinta-feira, 9 de maio de 1889, ela foi à escola e voltou às 11 horas para almoçar em casa. Enquanto fazia isso, ela conversou com amigos e viu um deles testar um novo triciclo. Quando se despediram na esquina da rua Fairfield, com a Avenida Merchant, Maggie virou-se para caminhar a curta distância de volta para sua casa. Ao meio-dia, ela não apareceu para o almoço, deixando a senhora Thompson preocupada. Ela verificou o quintal, depois as ruas, mas Maggie não estava em lugar nenhum. Ela saiu chamando o nome dela, e os vizinhos saíram para ver se podiam ajudar. Quando as aulas da tarde recomeçaram, a senhora Thompson perguntou na escola, mas os professores disseram que Maggie saiu às 11 e não voltou. Sem notícias da filha, a senhora Thompson procurou a polícia. Em menos de 3 horas após o alarme, toda a força policial buscava a garota desaparecida. As estações de trem foram vigiadas de perto, as ruas foram patrulhadas e todas as pistas possíveis foram investigadas. Surgiu um relato de que, à 1 da tarde, uma mulher foi vista conduzindo uma criança parecida com Maggie pela ponte Central Way, em direção ao lado leste da cidade. Uma jovem que disse conhecer Maggie contou a informação a um guarda da ponte. No entanto, apesar disso, nenhum sinal da criança ou da mulher misteriosa foi encontrado. Ao saber do desaparecimento da filha, o Sr. Jacob Thompson imediatamente saiu para procurá-la, acompanhado por colegas e amigos do depósito. James Campbell, garoto do telégrafo no escritório da Lakeshore Railroad, no Union Depot, disse à polícia que por volta das 14h30 da quinta-feira em que Maggie Thompson desapareceu, viu uma mulher corpulenta em frente ao depósito com um menino e uma menina de cerca de 7 anos. Ele disse que a mulher estava vestida inteiramente de preto e carregava uma bolsa marrom e que a menina parecia estar doente e chorava. Ele acrescentou que a mulher comprou doces para a menina, tentando mantê-la quieta. A polícia investigou essa pista. Como Maggie estava saudável na última vez que foi vista, acharam improvável que ela tivesse adoecido tão rápido, mas mesmo assim eles seguiram as denúncias. Nos dias seguintes, a busca continuou sem sucesso, e a casa dos Thompson tornou-se um lugar de profunda angústia e constante movimentação. Amigos, vizinhos e parentes iam e vinham a todo momento, trazendo novidades, boatos ou apenas solidariedade. Muitos passaram horas procurando pelas ruas próximas, pátios de trem e margens do rio desde que se espalhou a notícia de que a pequena Maggie não havia voltado para casa. No sábado, 11 de maio, houve uma reunião na igreja da Avenida Jennings, onde moradores sugeriram novas maneiras de buscar a criança desaparecida. Todos os presentes demonstraram profunda solidariedade à família Thompson e concordaram que cada membro da comunidade tinha o dever de fazer tudo o que pudesse para ajudar a encontrar a menina. A reunião terminou com uma resolução autorizando o chefe Schmidt a oferecer uma recompensa de $100 a quem pudesse fornecer informações que levassem ao paradeiro de Maggie Thompson, fosse ela encontrada viva ou morta. Nas semanas seguintes, os jornais publicaram pouco além dos boatos que circulavam pela cidade. Relatos diziam que Maggie foi vista em Cincinnati, Pittsburgh e talvez levada para Ontário, no Canadá. Para o Sr. e a Sra. Thompson, esses dias foram angustiantes, cheios de incerteza e medo, pois não sabiam o que tinha acontecido com sua filha.
Uma moradora do sul da cidade relatou à polícia que um vendedor ambulante italiano, com uma cesta de bijuterias baratas, bateu à sua porta. E ao sair, ele falou com sua filha pequena. Ela contou que, ao perguntar à filha o que o homem disse, a menina respondeu que ele ofereceu coisas bonitas se ela fosse com ele. A polícia investigou esse vendedor ambulante e descobriu que ele havia sido visto no lado sul da cidade, mais 2 vezes desde aquele dia. Mas, apesar das investigações, eles não conseguem localizá-lo. Era sabido que crianças eram levadas de alguns lugares para cidades, onde eram forçadas a mendigar. Com a história do mascate se espalhando, muitos passaram a acreditar que foi isso que ocorreu com Maggie Thompson. Apesar das buscas, parecia que Maggie havia simplesmente sumido. Um repórter disse que ela sumiu como se a terra a tivesse engolido. Nenhuma pista concreta havia sido encontrada, e enquanto a polícia investigava, o caso passou a ser visto como um dos desaparecimentos mais misteriosos de Cleveland. Após uma semana sem pistas e com pressão pública crescente, a polícia resolveu interrogar o Sr. e a Sra. Thompson mais detalhadamente. Os investigadores começaram a considerar todas as possibilidades, incluindo a chance de que alguém dentro da própria casa soubesse mais do que havia admitido inicialmente. As entrevistas foram longas e detalhadas, mas apesar do esforço policial, nada novo surgiu e o sofrimento do casal parecia real. Mais uma vez, a investigação terminou sem nenhum resultado. No domingo, 9 de junho, fez um mês desde o desaparecimento de Maggie Thompson. Os moradores do número 42 da Avenida dos Mercadores não aguentavam mais o cheiro horrível que pairava sobre a casa deles. O cheiro piorava há semanas e naquela noite ficou insuportável. A casa era do Sr. Henrique Lutz, carpinteiro alemão idoso que vivia com a esposa e o filho Otto, de 16 anos. Nos fundos da propriedade havia um apartamento alugado para o Sr. José Schell e sua esposa. Naquela noite, a Sra. Lutz, que havia retornado recentemente do hospital, insistiu para que seu marido descobrisse o que estava causando o cheiro terrível. O Sr. Lutz concordou em descer até o porão e sua esposa segurou uma lanterna na porta. Sob a casa havia 2 porões baixos e estreitos que o Sr. Lutz resolveu inspecionar. Primeiro, ele rastejou para o menor e, após alguns minutos, saiu de lá. Ele estava pálido, tremendo e com os olhos arregalados de horror. Bem, o que você achou? Sua esposa perguntou em alemão. Sr. Lutz disse que havia um corpo sob a casa. A Sra. Lutz saiu correndo para a rua e chamou o policial Steen, que por acaso estava passando em sua ronda. Quando viu a abertura para o porão, percebeu que não conseguiria passar por ela, então pediu ao Sr. Lutz que voltasse para dentro e trouxesse o que havia encontrado. O Sr. Lutz fez o que lhe foi pedido e puxou o corpo em direção a uma janela. Era o corpo de uma jovem garota. O corpo havia sido desmembrado e já estava em estado de decomposição. A polícia foi notificada imediatamente e, minutos depois, o capitão Gates, o detetive Douglas, o tenente English, outros policiais e o legista Sr. Walsh chegaram ao número 42 da Avenida Merchant. Mas eles não foram os primeiros. A notícia da descoberta já havia se espalhado rapidamente pelos bairros e, quando as autoridades chegaram à casa, a rua estava lotada de curiosos. Em menos de 10 minutos, quase 200 pessoas já haviam se reunido do lado de fora, murmurando em choque e incredulidade enquanto os policiais começavam a investigação. As roupas ao lado do corpo pareciam ser as mesmas que Maggie usava ao desaparecer. O Sr. e a Sra. Thompson foram notificados e o Sr. Thompson veio imediatamente para a casa, mas não foi autorizado a ir até onde o corpo havia sido encontrado. Foi mostrado a ele um chapéu que havia sido encontrado e perguntaram se ele o reconhecia. Ao olhar para o chapéu, ele ficou muito emocionado, levantou as mãos para o alto e exclamou: "Meu Deus, é meu filho!" Ele então tentou se desvencilhar dos policiais e forçar a entrada no porão. 3 policiais conseguiram contê-lo, mas era óbvio para todos que ele era um homem dominado pela dor. Nesse momento, a multidão do lado de fora já estava agitada e passou a gritar ameaças aos ocupantes. Mas quando o Sr. Thompson gritou várias vezes "linchamento, o assassino", o grito foi repetido por todos. E por um momento, parecia que a multidão poderia invadir a propriedade. Os policiais conseguiram empurrá-los de volta e continuaram tentando conter o Sr. Thompson, que ainda tentava entrar no porão. Todos os ocupantes do número 42 da Avenida Merchant foram detidos e levados para a 9ª delegacia. A polícia achava que alguém entre eles sabia algo sobre o crime.
já que o corpo só poderia ter sido colocado onde foi encontrado entrando por uma das adegas deles. Quando perguntado se conhecia os moradores, o Sr. Thompson disse que nunca os encontrou ou falou com alguém de lá, nem tinha motivo para suspeitar deles. Ao interrogar os vizinhos, os policiais ouviram que a família Luth era alemã, tranquila e respeitável, com 2 filhos, um ainda em casa e outro já fora. Porém, ninguém conhecia o Sr. e a Sra. Sheville. Os 5 ocupantes foram detidos enquanto a investigação prosseguia. O Sr. Luth disse aos policiais que era carpinteiro de profissão e estava trabalhando desde janeiro na cidade de Fremont, a cerca de 137 quilômetros de Cleveland. Ele contou que nesse tempo só voltou para casa uma vez, até a semana passada, quando foi buscar alguns pertences. Ele disse que logo soube das reclamações dos inquilinos sobre o cheiro terrível na casa. E no domingo o cheiro ficou tão insuportável que ele e sua esposa decidiram descer ao porão para investigar. Ele disse que havia 2 porões sob a casa, ambos já verificados várias vezes por outras pessoas. Mas o Sr. Luth contou que, por ser pequeno, conseguiu rastejar para dentro de um deles, enquanto sua esposa, recém-saída do hospital, segurava uma lanterna para ele. O Sr. e a Sra. Sheville disseram que nunca tinham descido ao porão, mas pediram ao proprietário que descobrisse de onde vinha o cheiro terrível. Os inquilinos dos fundos da casa, o Sr. Joseph e a Sra. Clarissa Sheville, moravam lá desde o outubro anterior. Ambos tinham cerca de 40 anos, mas só estavam casados desde o outono anterior. O Sr. Sheville disse que sentiu o cheiro ruim pela primeira vez há cerca de 3 semanas, mas não deu importância e acabou se acostumando. Ele explicou que trabalhava até tarde e geralmente chegava cansado demais para prestar atenção. Ele disse que, um dia antes da descoberta, reclamou ao senhorio, Sr. Luth, sobre o cheiro persistente. Enquanto a polícia tentava descobrir quem havia matado a garotinha de 7 anos, eles voltaram sua atenção para o filho de 16 anos do Sr. e da Sra. Luth, chamado Otto. Ele trabalhava em uma tabacaria na 270 Viaduct e, durante a ausência de seu pai em Fremont, enquanto sua mãe estava no hospital, morou com seu irmão João na rua Hamburgo, 75, mas voltou a morar com os pais no dia 1º de junho. Otto disse aos policiais que durante o tempo em que morou com o irmão, costumava visitar frequentemente a casa dos pais apenas para ver se estava tudo bem. Ele afirmou que percebeu o cheiro ruim por volta de 16 de maio e acrescentou que o irmão também havia notado e lhe disse para procurar e descobrir de onde vinha. Embora Otto tenha respondido aos policiais, era claro que ocultava algo, como se tentasse esconder alguma coisa. Porém, com o tempo, ele mudou e perdeu a confiança. Embora ele tenha negado envolvimento no assassinato, depois confessou e assinou uma declaração por escrito. Ele contou aos policiais que por volta das 11h30 do dia do desaparecimento de Maggie Thompson, estava parado no portão de casa, perto da esquina da Fairfield, com a Merchant Avenue. Ele disse que Maggie passou por ali a caminho de casa depois da escola e de uma forma amigável e infantil. Quando perguntaram se ele tinha botões para a coleção dela, Otto respondeu: "Venha comigo e te dou alguns." Ele disse que ela o seguiu sem hesitar até o quarto da casa, e uma vez lá dentro, ele de repente a agarrou, jogou-a na cama, e apesar dos gritos e da resistência dela, ele a violentou. Ele disse que então foi tomado pelo medo e pelas consequências do que havia feito. Então ele pegou um martelo próximo e a golpeou na cabeça. Ele continuou dizendo que então tirou as roupas dela, enrolou o corpo em lençóis e o deixou deitado na cama. Ele afirmou ter deixado o corpo lá por 6 dias, de quinta até quarta, porque seu pai trabalhava em Fremont e sua mãe estava no hospital. Ele afirmou que ninguém entrou na casa nesse período nem na quarta-feira. Ele tirou o corpo da cama, enrolou-o em alguns cobertores e o arrastou até o porão. Após assinar a confissão, Otto parecia arrasado. Parecia que ele agora entendia totalmente a gravidade da situação. E repetidas vezes ele continuava murmurando: "Oh, minha querida mãe." Otto Luth foi então formalmente preso e acusado de assassinato. A tragédia continuou a atingir a família Thompson, quando, no dia 7 de setembro, o pai de Maggie, o Sr. Jacob Thompson, ficou gravemente ferido no trabalho após ser atropelado por uma locomotiva de manobra. O julgamento de Otto Luth estava marcado para começar na segunda-feira, 21 de outubro de 1889, perante o juiz Saunders. Porém, devido a uma doença que afetava a Sra. Thompson, mãe da menina,
A dificuldade de selecionar um júri imparcial para um caso tão chocante e divulgado adiou o início dos depoimentos para segunda-feira, 9 de dezembro. Otto Lutz foi representado pelo Sr. W. S. Kerowish, enquanto a acusação foi conduzida pelo promotor Hayden. Muitas pessoas queriam assistir ao julgamento e havia uma grande multidão do lado de fora do tribunal. Lá dentro, a galeria estava inquieta. Então, o juiz Solders teve que pedir ao xerife Sawyer e ao vice-xerife Goldstell para garantir que todos os espectadores se mantivessem em ordem. Embora Otto já tivesse confessado o assassinato, ele declarou-se inocente. Seus advogados argumentaram que a confissão que ele havia dado à polícia não deveria ser aceita como prova, alegando que ele não a fez voluntariamente. Eles sustentaram que Otto estava assustado, confuso e jovem demais para compreender totalmente o que estava dizendo ou a gravidade da situação. Após ouvir ambos os lados, o juiz Solders decidiu manter as confissões como prova, cabendo ao júri avaliar seu valor. A declaração era uma admissão de culpa real ou fruto do medo e pressão no interrogatório. Várias testemunhas relataram que Maggie Thompson saiu da escola e foi vista caminhando para casa pela Fairfield Street e Merchant Avenue. Vizinhos disseram que a viram pelos trajetos, e os comerciantes locais relataram seus movimentos e disseram que ela parecia particularmente alegre. O Sr. Henry Luth testemunhou que encontrou o corpo dela no porão, pois havia ido lá investigar um cheiro terrível que incomodava a casa. Os policiais falaram sobre a cena e explicaram como todos os ocupantes foram presos e levados para a 9ª delegacia. Houve testemunhas médicas especializadas, incluindo o legista Sr. Walsh, que forneceu detalhes sobre o estado do corpo e a causa da morte. Eva Baker testemunhou que lavava roupas para a família Luth há cerca de 5 anos. Enquanto aguardava o Sr. Luth voltar de Fremont e a Sra. Luth sair do hospital, ela foi até a casa verificar se estava tudo em ordem. Ela entrou em um dos quartos, onde viu um colchão que estava manchado e cheio de vermes. Ela contou ao tribunal que não acreditava no que viu. E imediatamente foi falar com Otto e perguntou o que ele tinha feito, ao que ele respondeu: "Eu não fiz nada." Ela disse que mostrou o colchão para ele e contou que a Simone Seracheville não comia há 3 dias pelo cheiro. Ele deveria resolver isso imediatamente. Ela disse que no dia seguinte voltou à casa e percebeu que ele tinha limpado o colchão e colocado em um canto. A defesa argumentou que Otto sofria de epilepsia, uma condição que era comum em sua família. A mãe dele contou que veio da Alemanha para os Estados Unidos com os pais em 1864 e que, apesar de ter uma irmã viva, seus pais perderam outros 4 filhos na Alemanha. Ela afirmou que tanto ela quanto sua mãe sofriam de epilepsia e que Otto havia herdado a mesma condição. A defesa chamou várias testemunhas médicas. Eles são convidados a explicar ao júri a natureza da epilepsia e a dar sua opinião sobre se ela poderia ser considerada uma forma de insanidade. Na época, a epilepsia era pouco compreendida e frequentemente vista como transtorno mental, não como doença dos nervos. Acreditava-se amplamente que crises epilépticas poderiam deixar uma pessoa temporariamente insana ou inconsciente de suas ações. A defesa acreditava que a doença de Otto mostrava ao júri que ele não era totalmente responsável pelo ocorrido. A promotoria, no entanto, rebateu isso, argumentando que não havia evidências de que Otto tivesse tido uma crise epiléptica no momento do crime, e que suas ações em todo o crime demonstraram planejamento e consciência, sem confusão ou perda de controle ligadas à epilepsia. Embora a maioria dos moradores de Cleveland estivesse convencida da culpa de Otto e o caso dominasse as conversas nas lojas e pelas ruas, alguns se perguntavam se as ações do garoto poderiam ter sido influenciadas por uma condição médica que existia em sua família e que poderia ter afetado sua mente e comportamento. Essas poucas vozes compassivas eram cautelosas e logo abafadas pela raiva e horror dos demais. Mas havia na cidade quem, mesmo chocado, sentia simpatia pela situação do garoto. Em 29 de dezembro, acusação e defesa fizeram seus argumentos finais. A acusação destacou a brutalidade do crime, a confissão detalhada de Otto e as evidências claras que o ligavam ao assassinato. A defesa alegou que Otto tinha epilepsia, comum em sua família, e pediu ao júri que considerasse sua juventude e condição médica ao julgar sua culpa. Após 6 horas de tensa deliberação, o júri retornou com seu veredito. Otto Lutz foi considerado culpado de homicídio em 1º grau.
Em seguida, o juiz Solders o sentenciou à morte e anunciou que ele seria enforcado no dia 16 de abril. A sala do tribunal explodiu em angústia e a mãe de Otto, tomada pela dor, começou a gritar em alemão. O assassinato da jovem Maggie Thompson foi considerado um dos crimes mais chocantes e brutais da história de Ohio. Mesmo assim, muitos hesitavam em executar um adolescente, ainda mais com epilepsia, condição que alguns achavam influenciar mente e comportamento. Nos dias que se seguiram, a equipe de defesa de Otto entrou com um recurso solicitando um novo julgamento e a suspensão da execução. O tribunal concedeu um adiamento temporário, dando-lhes tempo para apresentar seus argumentos. No entanto, quando o Tribunal de Apelação e a Suprema Corte de Ohio recusaram-se a anular o veredicto, a execução foi suspensa até 29 de agosto, permitindo que os advogados peticionassem ao Conselho de Indultos. Essa tentativa também falhou, e um último recurso foi feito diretamente ao governador Campbell, mas ele também se recusou a anular o veredicto e conceder clemência. Apesar dos repetidos esforços legais e do debate público sobre a execução de um adolescente com uma condição médica, a sentença foi mantida. No dia 29 de agosto de 1890, Otto Luth foi enforcado. No dia seguinte, o corpo foi entregue aos pais para o enterro. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor deixem quaisquer comentários ou sugestões que vocês tenham. Espero ver todos vocês no próximo encontro. Briefcase.